Esteja atento aos períodos de estagnação na aprendizagem. Quando se inicia o estudo de uma nova matéria, a aprendizagem de início é bastante grande, bastante substancial. Mas à medida que a matéria vai se tornando mais difícil, a aprendizagem vai estagnando. E é o que se constitui nos chamados platôs na quantidade aprendida. Esses platôs ou períodos de estagnação têm várias causas. Vejamos algumas delas. Podem resultar de desânimo, do decréscimo do interesse ou do tédio. Esses platôs também podem ser causados por hábitos. Durante certo tempo tornam-se depois empecilhos para o progresso. Por exemplo, contagem nos dedos, a leitura de palavras por palavra, a leitura em voz alta e a atitude imprópria de segurar o lápis são hábitos que se classificam na categoria dos inadequados. Ainda surgem como causa dos platôs a dificuldade encontrada na organização, partindo de hábitos simples, de condutas maiores e mais amplas. Nesses casos, os platôs representam geralmente os períodos de aprendizagem latente. Ao estudar uma língua estrangeira, por exemplo, o estudante deve avançar das palavras para as expressões e destas para as frases. De modo análogo, deve a datilógrafa aprender a formar palavras, depois as expressões e finalmente as frases. Enquanto os hábitos de nível inferior estão sendo fortificados pelo exercício, a curva de aprendizagem pode permanecer no mesmo nível, indicando não haver nenhum progresso aparente. Para que esses platôs não permaneçam por um tempo indefinido, uma boa regra é formar as associações, desde o início, na mesma ordem, tanto quanto possível, em que irão funcionar ulteriormente, ou seja, numa situação além, ou que se sucede a esta. Este método poderá diminuir a marcha da aprendizagem no começo, mas depois provará o seu valor. Assim, deve-se procurar falar uma língua estrangeira pausadamente, mas falá-la realmente, deixando-se as regras e a gramática para mais tarde. Aprender as palavras como palavras mesmo, e não como combinações do alfabeto, baseando-se na falsa teoria de que as palavras são percebidas como se fossem grupos de letras e não de unidades. Outra técnica de aprendizagem é distribuir os períodos de estudo, não querer desenvolver toda a sua aprendizagem num período intensivo. Muitas experiências levadas a efeito em laboratórios e nos próprios colégios demonstram que o estudo distribuído por vários períodos é mais eficiente do que o estudo concentrado num único grande esforço. Aqui o importante é saber que a revisão periódica, ou seja, a revisão feita a intervalos regulares, refresca ou relembra aquilo que foi aprendido, mantendo assim a retenção num índice mais alto do que o que aconteceria sem aquele exercício. Portanto, em vez de esperar até o final do semestre para fazer uma revisão da matéria, seria melhor que o estudante distribuísse os períodos de estudo em intervalos frequentes e regulares. Por esse processo, conseguiria vencer o esquecimento, pelo menos em parte, e reter uma quantidade maior da matéria. Outra técnica, talvez a mais importante, é a seguinte: primeiro leia toda a lição e não a divida em partes separadas ou isoladas. Tipo assim, leia todo o capítulo de um livro, não parem na metade. Suponhamos que se tenha de estudar um ponto da história do Brasil de química inorgânica. Qual é a melhor maneira de se atacar o problema para aprender essas lições? Existem provas de que o processo mais eficiente é ler toda a lição, do começo ao fim. Deve-se passar por cima e esquecer temporariamente as partes difíceis que não forem bem compreendidas. Tendo uma vista geral da matéria, o estudante fica preparado para se concentrar nas partes mais difíceis. Esse método de se adquirir primeiro uma ideia geral do assunto é chamado aprendizagem global, para distingui-lo do método tradicional da aprendizagem parcial ou por partes. O processo de aprendizagem global é superior ao processo de aprendizagem parcial por partes, porque desde o início as associações são formadas no sentido em que deverão normalmente atuar. Ou seja, a aprendizagem global
prevê a oportunidade de se aprender o sentido e as suas relações na própria matéria. As passagens que não foram inicialmente compreendidas tornam-se claras na segunda leitura, o que se deve, em parte, à melhor compreensão da matéria apreciada como um todo. Contudo, a sequência de aprendizagem pelo sistema global, parcial, global, apresenta muitas vantagens sobre o método global e o parcial quando usados individualmente. O que é isso? O método global, por exemplo, ao se aprender a jogar golfe ou tênis, ou ainda a manobrar um barco a motor, o interessante é executar-se primeiro todo o processo várias vezes. Depois, após o exercício das operações particularmente difíceis ou problemáticas, dever-se-á, então, retornar-se ao método global. Ainda, usar todos os auxílios legítimos do estudo, ou seja, todas as ferramentas da profissão de estudante o estudante deve conhecer e aprender a usar o mais cedo possível. Quais são essas ferramentas da profissão? Nós vamos passar agora ao estudo delas. Primeiro, o hábito do dicionário. Deve-se ter sempre à mão um dicionário para consulta das palavras que não são bem compreendidas. Quando o recurso do dicionário é o primeiro e não o último, o vocabulário cresce continuamente, de forma que as consultas são feitas cada vez com menos frequência. Segundo, utilizar tabelas e gráficos. Deve-se prestar muita atenção aos gráficos e tabelas que são apresentados e não apenas se dedicar ao texto. Muitas vezes, um gráfico sintético ou uma tabela vale muito mais que várias páginas de texto explicativo. Um bom plano consiste em obter-se, na primeira leitura, uma ideia geral do que a tabela ou o gráfico está procurando transmitir e, mais tarde, após uma segunda leitura da matéria, estudar-se os detalhes mais atentamente. 3. Elaborar resumos. Muitas vezes é proveitoso resumir-se um capítulo ou uma lição à medida que se for lendo, anotando-se as passagens importantes e sublinhando-se os fatos que se desejam reter. A recitação de um resumo auxilia tanto a fixação inicial da matéria como a sua retenção posterior. 4. O uso de anotações. Concorda-se que as anotações tomadas em aula constituem um auxílio eficiente da aprendizagem. A técnica de se tomar boas anotações não é nada fácil. Chegou-se até a fazer uma estatística entre 115 calouros universitários, verificou-se que 40% não sabiam fazer anotações aproveitáveis, ou seja, são prolixos nas suas anotações. Uma das histórias a respeito disso é a seguinte: quando o professor entra na sala de aula e diz bom dia, o estudante não formado responde à saudação, dizendo bom dia, enquanto o estudante formado toma nota disso. Sintetizando, as anotações tomadas em aula devem ser breves, precisas e legíveis. Devem sintetizar o que o professor disse sem citar exatamente as suas palavras. Essa passagem é muito interessante. Veja bem, quando o estudante escreve uma anotação longa ou literal da aula, perde um tempo valioso que, em certos casos, poderia usar de modo mais útil se prestasse mais atenção ao que o professor está falando ou se fizesse perguntas ou discutisse o assunto em pauta. Ou seja, recitar, discutir é mais proveitoso do que simplesmente fazer uma anotação literal na sala de aula. 5. Fórmulas e regras. Partir de exemplos para generalizações é mais produtivo. Ou seja, o fato de se partir das generalizações para os casos específicos é bom método dedutivo, mas não permite uma compreensão melhor do que se obteria partindo dos exemplos para as generalizações, ou seja, pelo método indutivo. Em vez de se decorar uma regra ou uma fórmula para aplicá-la depois em vários exemplos, o estudante deveria primeiro procurar solucionar alguns exemplos específicos que ilustram a regra, fazendo assim a generalização surgir da prática do processo que a regra pretende sintetizar. Por exemplo, depois que as crianças tiverem solucionado uma série de problemas de percentagem, a regra supracitada se tornará uma síntese racional dos processos comuns e há inúmeros exemplos.